De a galerinha do YouTube começando aí mais um vídeo do canal. Se inscreva, não se esqueça de compartilhar e deixa o like. Rapaz, aí sim, hein? Quase que não respirou, mas tá bom. Vou compartilhar O minha tela famoso. com vocês. Deixa eu admitir a pina aqui. Que isso, hein, Bisteca? Tá profissional, hein? Que isso, cara? Caramba. Meu Deus. Tô virando youtuber, cara. Acho que vou parar de dar aula e virar youtuber. Teve um aluno uma vez que Ganha perguntou mais se eu dinheiro? trabalhava. Acredita? O aluno chegou para mim e Ô, perguntou se eu trabalhava ou se eu dava só aula. Mas, ô, Bisteca, tinha um vídeo seu de matemática fundamental, tipo, quando era só vídeo, que tinha um comentário até, tipo, de um cara falando em inglês, assim, falando que gostou muito do seu vídeo e tal. Não sei se você chegou a ver. É mesmo, cara? Pô, que bom. Então, aí um aluno chegou para mim, professor, você trabalha? Como assim, cara? Você só dá aula. Aí eu mandei ele sair de sala, ele ficou bravo comigo. Foi aqui em Guará. Enzo stalkeando o Bisteca. Não, muito obrigado, Enzo. Aí, às vezes eu não olho meu comentário, vou dar uma olhada nesse daí que você falou, cara. É importante. Saber lá os meus fãs. Ai, ai. Galera, vamos lá. Tem que curtir e comentar. Muito bem lembrado, viu, Ferrari? Isso aí. Nós estamos estudando pirâmide, certinho. E aí, olha lá. Vamos pegar aqui as principais fórmulas da pirâmide. Então, a gente tem a pirâmide. Aí, para calcular a área da base, a gente vai depender de qual é o polígono da base, certo? Para calcular a área lateral, se for uma pirâmide reta, são vários triângulos equiláteros que estão na equiláteros não, isósceles que estão na lateral. Então a gente vai somar a área de todos os triângulos laterais, né? A área dos triângulos laterais. E a área total, a gente já viu que é a área da base mais a área lateral. Não vai confundir essa fórmula com o prisma e cai na prova hoje, tá bom? Porque na área total do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Porque o prisma ele tem 2 bases, correto? Então tem a área da base, a área lateral e a área total, certo? Ok, Bisteca, o Kelvin pediu para avisar que a internet dele está ruim. Não está conseguindo entrar. Tudo bem. Obrigado por avisar. Bom, e para calcular o volume, não esqueçam que é 1/3 do produto da área da base vezes a altura. Certinho? E aí nós vimos também na aula passada pirâmide regular. E aí eu quero falar sobre ela, a pirâmide regular, porque infelizmente para nós é o que mais cai, ou felizmente, porque ela é bem legalzinha, a pirâmide regular. Estou recapitulando aqui com vocês, só para poder dar início aqui a alguns exercícios que eu não terminei, né? Na verdade, terminar os exercícios com vocês que ficaram faltando aí. Então, eu vou fazer uma pirâmide, vamos fingir que ela tem a base quadrada. Tudo bem? Essa pirâmide é a que mais cai, é regular. É a que mais cai. Você vai ver que a maioria dos exercícios aparece professor, bastante água. E aí, uma vamos dúvida. lá, são 3 elementos que eu quero que vocês lembrem, né? Aqui vai estar a altura, ela vai vir no centro aqui da figura, beleza? Aí nós temos aqui na base, vocês lembram como é que chama esse segmento aqui da base? Ele vai ser... Apótema da base. Isso, é o apótema da base. E aqui nós temos em verde, que eu vou desenhar, o apótema da pirâmide. Então, nós temos isso, a altura H, nós temos a altura H, o apótema da base e o G, que é o apótema da pirâmide. E aí a relação entre eles é Pitágoras, né? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A ao quadrado. Sendo que o apótema, são 3 apótemas mais importantes. É o apótema do triângulo equilátero,
que vai ser L raiz de 3 sobre 6. Eu já mostrei isso para vocês na aula passada. Quando a base for um triângulo equilátero, o apótema do quadrado, que é L sobre 2, quando a base for um quadrado, e o apótema do hexágono. E quando a base for hexágono, vai ser L raiz de 3 sobre professor, 2. Fala. Polígono não. Pirâmide, prisma regular é o poliedro que tem todos os lados congruentes, mas esses lados, tipo, Não, aresta calma aí. lateral, vai ter o mesmo. Isso. Para ser regular, não precisa ter aresta congruente igual. É só a base. É só a base que é regular. Essa era a minha dúvida. Valeu. Tá bom? Aí, se o prisma for regular, aí se ele falar que o prisma é regular, aí você vai ter as arestas laterais também. A única pirâmide que a gente vai ver que é regular, que a gente precisa estudar, é o que a gente chama de tetraedro regular, que esse daqui eu não mostrei para vocês, e aí eu acho que eu não vou mostrar hoje ainda, vou mostrar amanhã, que a gente vai ter mais tempo. E é uma pirâmide que ela tem 4 faces, né, de triângulos. Então ela é assim, ó. Aí, nesse caso, Enzo, as arestas são todas iguais. Se você pegar aqui, todas as arestas são iguais, aí eu consigo determinar uma fórmula para ela. Tudo bem? Só o tetraedro regular que ele vai ter todas as arestas iguais. Aí, mas pirâmide regular de maneira geral, é somente aqui a base, ó. Só essa basezinha aqui que a gente considera como sendo regular. Tudo bem? Tudo bem, professor. Valeu. Entendi. Só essa base. Então, galera, vamos fazer exercício? Eu não lembro a página. Se alguém puder me ajudar, eu estou no capítulo 8 da apostila 3. Eu esqueci de anotar só a página aqui, porque eu sei que eu já fiz página alguns 8, exercícios 7. com vocês. Né? É página 7, Anderson? Página 7. Porque tem duas partes. Essa aula na apostila ela divide em duas partes. Na primeira parte, ela só ensina a parte de calcular a área, e na segunda parte que ela traz exercícios sobre volume, tá? Eu estou fazendo atividades de sala. A primeira atividade de sala que aparece nesse capítulo, tudo bem? Eu posso apagar aqui, antes de vir com os exercícios? Eu já tenho eles desenhados aqui para mim. Tá bom? Pode. Então, vamos lá. Aí me ajuda. Eu já fiz com vocês quais exercícios? Parou no 3. Eu parei no 3, feito ou não feito? Não, o 1 e o 2 você fez, o 3 você pediu pra gente fazer, mas aí eu a não aula corrigi. acabou. Isso. Então é isso. Isso daqui, né? A altura de uma face de um tetraedro regular? É esse? Esse mesmo. Então, beleza. É porque aqui aí depois eu tenho da página 13. Aí, ó, os próximos estão na página 13. Eu anotei aqui. Tá certinho? Aí eu vou pegar esse desenho aqui que vai me ajudar. Esse carinha aqui, ó, é o tetraedro regular. Tá bom? Ele tem, ó, como eu estava dizendo para vocês ali, ele é feito por 4 faces, tá? E as 4 faces são triângulos equiláteros. Só vai ser assim quando ele quando ele falar que é um tetraedro regular. E aí o enunciado está falando assim: a altura de uma face de um tetraedro regular é 5. O que seria a altura de uma face? Tá vendo esse triângulo aqui, ó, BCV? Isso é uma face. Aí ele está falando para a gente que a altura dessa face, essa altura aqui, ó, só da face, ela é igual a 5. Então, essa altura, ela é igual a 5.
E aí ele quer que você calcule a área total desse tetraedro em centímetros quadrados. Tudo bem? Então, a gente precisa calcular a área total desse carinha aí. Certo? Galera, vamos lá. Como a face dele é um triângulo equilátero, esse valor aqui da sua altura é aquela formulazinha da altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, se ele disse que essa altura aqui vale 5, com esse valor, eu consigo descobrir qual é o lado do triângulo equilátero. Qual é o lado, qual é o valor da aresta do nosso tetraedro regular. Então, eu vou substituir aqui, ó, vai ficar 5 igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou passar multiplicando, vai ficar 10 igual a L raiz de 3. Então, L vai ser 10 dividido por raiz de 3. Racionalizando, eu vou ter 10 raiz de 3 sobre 3. Então, eu descobri que o lado aqui vai ser 10 raiz de 3 sobre 3. E aí, fica fácil para a gente calcular aqui o que ele pediu, que é a área total. Muito feio fazer isso. Ele quer a área total. Como é que a gente vai calcular essa área total? Presta bastante atenção. As faces deles não são 4 faces de triângulo equilátero? Calcular a área total não é calcular a área de todas as faces? Então, ó, guarda essa fórmula que é importante. Eu vou escrever isso para vocês, para a gente anotar sobre o tetraedro. A fórmula da área total do tetraedro regular vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Vou até escrever aqui, ó, a área do triângulo equilátero. Então, a área total de um tetraedro regular é 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Por quê? Porque as 4 faces desse triângulo são todas triângulos equiláteros. Então, a área total ela vai ser 4 que multiplica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, ó, a gente pode até cancelar aqui o 4 com 4. Essa é a expressão da área total do tetraedro. Você pode guardar L ao quadrado, raiz de 3. Então, toda vez que for um tetraedro regular, você pode usar essa expressão aí. Como a gente descobriu o L, é só substituir. Então, a área total vai ser, vamos pegar o lado, que a gente descobriu, que é 10 raiz de 3 sobre 3. Vamos elevar ao quadrado e multiplicar por raiz de 3. Toma cuidado na hora de fazer isso, tá bom? Então, a área total ela vai ser, ó, 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 3 ao quadrado vai dar 9. E aí, isso vai multiplicar a raiz de 3 que estava lá fora. Então, a área total ela vai ser, ó, esse 3 eu posso cancelar com 9, vai sobrar 3 embaixo. Então, em cima vai ficar 100 raiz de 3 sobre 3. Certo? Aí, a unidade aqui é centímetros quadrados. Então, a área total é 100 raiz de 3 sobre 3. A alternativa correta é a letra C. Vocês entenderam isso? Entendi. Eu fiz por outra forma, mas deu a mesma coisa. Só que dessa forma aí é mais fácil, né? Mas acabei usando Pitágoras, depois eu descobri a área de um triângulo e multipliquei por 4. Tá. Mas assim é mais fácil. Sim. Agora vamos conversar sobre ele. Já que ele apareceu aqui, eu vou esperar vocês copiarem. Eu não vou deixar para amanhã, não. Eu vou falar sobre o tetraedro regular para a gente fazer todos os exercícios. E aí eu fico com a matéria toda dada. Porque aí o próximo capítulo, capítulo 9, ele é bem interessante, que ele vai mostrar para a gente tronco de pirâmide. Que é quando a gente pega uma superfície, né? E aí a gente corta a pirâmide com essa superfície paralela à base, aí a gente vai obter algumas figurinhas ali bem legal.
que é o tronco de pirâmide. Tá certo? Segundo ano, tudo bem? Vocês estão aqui comigo? Todo Peraí, mundo participando ô, aí? Tá professor. tudo em paz? Fala. Tudo bem. Essa questão aqui de volume de uma pirâmide é aquela questão do 1/3. Da área da base É, vezes a altura. tá. Aí isso não tem. Isso, aí por isso que já tá. Quando terminar esse exercício, a gente vai acabar, né? Porque Isso. você já deu. Já dei. Ah, ok. Eu posso apagar aqui? Pode. Então, beleza. Então, ó, vamos lá. Aí ficou só o exercício ali. Então vou pegar um arquivo novo. Então, galera, ó, o que está faltando falar para vocês é sobre esse cara aí que a gente acabou de ver, que é o tetraedro regular. Certo? Ele é o tetraedro regular. Então, eu vou pegar de novo a imagem dele para a gente guardar bem. Tá certinho? Ele é uma pirâmide que tem 4 faces e as 4 faces são triângulos equiláteros. Então, vamos anotar para vocês saberem. Então, ele tem 4 faces, certo? As 4 faces são triângulos equiláteros. Então, o que a gente pode guardar disso? Ó? Que todas as arestas, elas serão iguais. Então, ele tem todas as arestas iguais. E tem algumas fórmulas que a gente precisa guardar desse cara. Uma, a gente acabou de ver, que é a área total, a área lateral, né? Então, vamos por partes, tá? Então, quando for para calcular a área da base, bem tranquilo, né? A nossa base, ela é um triângulo equilátero, então eu vou fazer a área dele. A ao quadrado, que é a sua aresta, vezes a raiz de 3 sobre 4. Para você calcular a área lateral, lembra que na lateral dele a gente tem 3 triângulos. Então, ó, um aqui na direita, nossa, esse aqui mais à frente e é o triângulo lá de trás. Então, a área lateral dele vai ser 3 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? E a área total, como a gente acabou de fazer no exercício, vai ser 4 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, a gente pode cancelar aqui, então a área total vai ser a ao quadrado, raiz de 3. Então, fica guardado essas 3 formulazinhas aqui. A área da base é a área de um triângulo equilátero. A área lateral é 3 vezes a área de um triângulo equilátero. E a área total, como são 4 vezes, ela fica com essa expressão. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí agora eu vou gastar um pouquinho com vocês o nosso cérebro. Eu quero determinar qual é a fórmula para a altura dele. Ó. Vou pegar uma retinha aqui para ficar bonito. Aqui, ó. Eu quero calcular agora uma expressão para a altura dele. Certo? Eu quero uma expressãozinha para essa altura. E aí a gente vai lembrar do conceito que a gente acabou de ver ali com a gente. Eu vou pegar aqui na base dele o seu apótema, certinho? Então, eu vou pegar aqui o seu apótema, que a gente já sabe calcular. Esse carinha é o apótema da base, certinho? E vou pegar aqui o apótema da pirâmide, que é o G, certo? E aí eu vou ter esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Galera, vamos lá, vamos com calma. Vamos lá, faz aqui comigo. Esse cara aqui de baixo, esse segmento, ele é o apótema 3. Ele é o apótema do triângulo equilátero. E esse carinha aqui é o G, seria o apótema da pirâmide. Então, para a gente calcular o H, a expressão que a gente vai usar, a fórmula que a gente vai usar, vai ser Pitágoras, né? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais
o apótema 3 ao quadrado. Agora vem aqui comigo, meus amores. Esse G, o que é o G? Ele não é a altura dessa face? Dessa face aqui, ó, que eu vou chamar, que ele está chamando aí de VBC. O G não é a altura desse triângulo rosinha? O G é a altura desse triângulo rosinha. Então, como é que é a altura desse triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui no lugar do G, eu vou colocar isso, ó. L raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou levar ao quadrado. Igual H ao quadrado mais. Qual é a fórmula do apótema 3? Vocês precisam guardar. L raiz de 3 sobre 6 ao quadrado. E aí, dessa expressão, nós vamos tirar aqui qual é o valor da altura, qual é a expressão para a altura. Então, a gente vai ter isso, ó. L ao quadrado vezes 3 sobre 4. Esse cara vai passar para cá subtraindo. Menos L ao quadrado vezes 3 sobre 36. Igual a H ao quadrado. Qual que é o MMC entre 36 e 4? 36. 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. L ao quadrado. Menos 36 dividido por 36, 1 vezes 3, então vai dar 3L ao quadrado igual a H ao quadrado. O que a gente vai tirar para o H, então? O H vai ser a raiz quadrada de quem? 27L ao quadrado menos 3 vai dar 24L ao quadrado sobre 36. Se a gente fatorar o 24 por 2 vai dar 12. Aqui não vai dar espaço, perdão. Vou fazer bem no cantinho aqui, ó. 24, depois eu vou apagar, tá? Por 2 vai dar 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Certo? Então, eu fiz esse parzinho, ele sai da raiz. O 2 e o 3 fica. Então, vai dar 2 raiz de 6. Então, guarda aí, ó. A raiz de 24 é 2 raiz de 6. Beleza? Então, vou ter isso, ó. A raiz de 24 é 2 raiz de 6. Vezes L ao quadrado que sai. E a raiz de 36 é 4. Então, a altura dele vai ser essa expressão aqui, ó. 2 vai cancelar com 4, vai dar... Eu falei 4 aqui, ninguém me corrigiu. A raiz de 36 é 6. Então, ó, o 2 vai cancelar com 6, vai dar 3. Então, a fórmula vai ser L raiz de 6 sobre 3. Essa é a altura do tetraedro. Então, vamos anotar aqui pra gente, ó, dentro das formulazinhas. Então, dentro das fórmulas, a gente tem essa fórmula aí, ó, para ele. A altura do tetraedro vai ser L raiz de 6 sobre 3. Tudo bem? Para que essa fórmula, Bisteca? Se você decorar, você não precisa ficar fazendo todo esse trabalho que eu tive. Porque aí você já pode calcular a altura dele em função do seu lado. Tá bom? Então, essa daí seria a fórmula para a altura. E aí, está faltando só uma fórmula para a gente saber dele, que seria a fórmula para o volume. Certo? E aí, pois não, deixa eu ver aqui quem está conversando comigo. Bisteca, fala, Ferrari. Esse 6 vezes 3 é de onde? Aqui embaixo? Aqui não é 6 vezes 3, não, meu amor. Eu fiz isso, ó. Eu peguei o 2 e cancelei com o 6. O 2 raiz de 6, ele vem da raiz de 24, certo?
L ao quadrado, saiu L. Aí eu cancelei o 2 com o 6, aí sobrou 3 embaixo. Beleza. Isso aí. Aí aqui, ó, o volume, para calcular o volume da pirâmide, aqui é demonstração, galera. Isso aqui, presta bastante atenção na demonstração, mas isso daqui torna-se relevante se a gente decorar isso daqui depois, tá bom? Então, ó, para calcular volume, a gente aprendeu que vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Então, no caso do tetraedro, vai ser 1/3 vezes a área da base dele está aqui, ó, a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura, a gente acabou de aprender também. No caso, eu não vou usar L, vou usar A, né? A raiz de 6 sobre 3. E a gente está fazendo em função da aresta. Então, até é bom eu ver isso daqui, ó, porque eu já apago esse L aqui. A gente não está usando um L para representar o lado. A gente está usando a aresta para representar o lado dele. Então, vai ser A raiz de 6 sobre 6. Então, ó, o volume dele vai ficar assim. A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 18. Dividido. 3 vezes 4, 12 vezes 3, 36. Só que dá para simplificar, ó. Raiz de 18 é 9 vezes 2, ó. Lembra que é 9 vezes 2. Raiz de 9 vai dar 3, então vai dar 3 raiz de 2, e aqui vai dar 36. Então, o volume dele vai ser A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Eu cancelo 3 com 36, vai dar 12. Então, o volume dele vai ficar A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Belezinha, meus amores? Então, são essas as fórmulas aí pro tetraedro regular. São essas formulazinhas aqui. Tudo bem? O que eu falo para vocês que é importante, relevante guardar são essas três. A área total, A ao quadrado, raiz de 3. A altura do tetraedro, que é A raiz de 6 sobre 3. E o volume dele, que é A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Essas daqui é mais fácil da gente fazer na hora, porque tem a ver com um triângulo equilátero, então a gente lembra, tá bom? Então, essas formulazinhas é legal da gente pensar. Tudo bem? Eu fiz aqui, ó, as demonstrações delas para chegar nelas. Mas é interessante a gente tentar guardar essas fórmulas aí para na hora só utilizá-las. Tudo bem? Assim como a gente fez lá no cubo e fez com o prisma, né? Com o paralelepípedo. Certo? Até que horas que eu tenho que ir? Porque aí acabando isso daqui já era, né? Até 12h40. Já acabou. A gente pode encerrar essa reunião? Aí não precisa voltar. Pode ser? Ok. Valeu então, professor. Obrigado. Calma aí, eu estava despedindo não, rapaz. Calma aí. Tá. Deixa eu encerrar essa reunião. Faltam 4 minutinhos. Estou esperando vocês copiarem. Vocês viram que eu já coloquei lá no YouTube, né? Para vocês, dentro da nossa playlist, eu já coloquei... A Ana está dando um risador, tem embora. Já coloquei para vocês o nosso plantão e já coloquei a aula de matemática básica de ontem, tudo bem? Então, se alguém... bastante fórmula, Helene. Todos os alunos reclamam disso, tem bastante fórmula. Tem a fórmula do prisma, tem a fórmula do tetraedro. É por isso, Helena, que eu gosto de mostrar, ó, porque aí você tem duas opções. Você pode fazer isso na hora ou decorar. Normalmente, nem eu decoro. Tem muito. Tem mesmo. Algumas, para treinar, eu vou ajudando vocês aí, eu vou colocando na aula. Posso apagar? Bate uma tristeza de ver tudo isso. Como assim, Lara? Coisa linda de se ver.
Ó, vamos pegar um exercício, então. Vamos lá. Vamos ver o próximo exercício, que é o 4. E aí, amanhã a gente vai fazer só exercício, hein? Pirâmide hexagonal. Os exercícios amam pirâmide hexagonal, né? Já perceberam isso? Uma feira de artesanato foi construída. Em uma feira de artesanato foi construída uma tenda com o formato de uma pirâmide hexagonal regular, de altura 4 e aresta da base 2 raiz de 3. Considerando que o construtor deixou uma das faces laterais como porta, sem fechamento do tecido, calcule a quantidade de tecido necessário para a cobertura da tenda. Então, ó, eu vou pegar uma imagem aqui que eu tenho de uma pirâmide hexagonal. Essa daqui. Só para a gente facilitar a nossa vida. Certinho? Ele quer a cobertura da tenda. A cobertura da tenda, galera, não precisa calcular a área da base, certo? Porque na cobertura a gente vai pensar só na área lateral. Belezinha? Só que no caso, ele disse que uma porta ficou aberta lá, ó. Sem fechamento do tecido. Então, aqui, o que a gente vai calcular? Para calcular a área que ele deseja, quantas faces que a gente vai calcular aqui, ó? A gente vai calcular 5 dá 6. Vai ser 5 vezes a área desse triângulo que está na lateral aqui. Tudo bem? E aí, vamos lá. Quais são as informações que ele deu? Ele falou que a altura da pirâmide é igual a 4. Ele disse que a altura da pirâmide é 4. E ele disse também que a aresta da base vale 2 raiz de 3. E aí eu vou deixar para vocês tentarem fazer, que a gente vai ter tempo. Qual é a dica que eu dou para vocês? Para calcular a área desse triângulo aqui, ó, a base dele já é 2 raiz de 3. Vocês precisam descobrir a altura desse triângulo, que seria o G. Então, ó, pensa que você precisa calcular o G. Aí vocês vão lá naquela formulazinha, porque vocês sabem calcular o apótema aqui do hexágono, e aí vocês fazem Pitágoras. Tudo bem? Aqui vai entrar, ó, o apótema do hexágono. E aí vocês fazendo aqui tudo por Pitágoras, vocês vão descobrir o G. Porque a área desse triângulo, para vocês fazerem em casa, vai ser 2 raiz de 3, que é a base, vezes o G dividido por 2. E aí você multiplica aí.